Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda Dias aqui para mais um vídeo nessa nossa jornada aqui que a gente está percorrendo do Habitudes. Ainda estamos dissecando nossa apostila, mas agora nós temos mais uma temática muito importante. E essa temática também você vai precisar ter ela em mente para apresentar aos alunos ali na aula de apresentação, que é a famosa pergunta: todo mundo é líder? Né? Aqui na apostila vai explicar isso para nós e nós lá no dia vamos ter que explicar isso para os alunos. Por quê? Porque é a arte da autoliderança, as pessoas já têm em mente essa questão de liderança e explicar para elas qual é o tipo de liderança, né, que todo mundo exerce é algo muito importante. Então vamos lá, aqui vai trazer para nós, né, uma pergunta. E nessa hora eu já quero aconselhar você a indagar essa pergunta aos seus alunos, mas faça ela de uma forma que você estimule eles a responder. Não faça ela como se tivesse a resposta certa e quem fizer a resposta certa será tido como mais inteligente. Não, faça a pergunta de uma forma que as pessoas entendam que você não quer saber a resposta certa, você quer a opinião delas. Tá? Isso é importante, sabia, gente? Faz muita diferença a forma como a gente indaga as pessoas, porque aí elas se sentem estimuladas a responder ou não, né? Então faça a pergunta de uma maneira que elas queiram responder, independente de qual é a resposta, tá? E aí, depois das respostas, né? Normalmente eu falo assim, gente, todo mundo é líder? Sim ou não e por quê? E aí eu vou perguntando, estimulando que todos respondam. Legal, interessante sua resposta. Nossa, gostei desse ponto, não tinha pensado por isso. E aí eu vou estimulando, através dos elogios, que os outros também respondam, né? Eu pego pessoas contraditórias, claro que a resposta tem que ser interessante mesmo, eu não vou ficar fingindo. Mas quando elas têm uma resposta interessante, eu elogio e isso estimula todo mundo a responder. Deixa eu beber uma água aqui. Bom, mas vamos lá. Todo mundo é líder? E aqui tem uma explicação extensa sobre isso, né? Se é e se não é, né? E aqui vai dizer para nós que existem dois tipos de liderança: o líder com L maiúsculo, que é aquela pessoa que ela gere outras pessoas, né? Ou seja, ela tem a habilidade de organizar, de gerenciar pessoas. E ela vai, aqui a apostila vai dizer para nós que apenas 10% de fato tem essa habilidade, esse dom de gerenciar pessoas. Mas existe um outro tipo de liderança que é uma liderança de influência, ou seja, que você faz por causa das suas habilidades. Então, Michael Jordan, ele não é o técnico do time, mas com a sua influência, ele influenciava toda a equipe. Então, de certa forma, ele emitia uma liderança. Ele dava voz e as pessoas queriam obedecer aquilo. Por quê? Porque ele tinha capacidade de gerenciar pessoas? Não, porque ali o exemplo dele atraía as pessoas, os resultados dele atraíam as pessoas e as pessoas seguiam aquilo que ele falava. Então a gente precisa entender isso, né? Hoje com a internet e o famoso influenciadores, quando a gente fala disso, a gente consegue entender com mais clareza que a pessoa, por ela ser boa, por ela apresentar bons resultados, ela vai influenciar um monte de gente, mas também cria uma confusão de que tem que ser nas redes sociais para dar certo. Não, não é isso, né? A gente precisa entender que só da gente ser bom em algo, a gente vai atrair as pessoas e a gente vai conseguir servir as pessoas naquilo que a gente é bom, e isso vai fazer uma grande diferença na vida delas, tá? Então, qual é a ideia aqui? Estimular os alunos a entender que eles são líderes. Se eles não estão se comportando como, agora é o momento deles começarem a se comportar, agora é o momento deles se posicionarem. Por quê? Né? Porque a gente tem um dado aqui, né, que os sociólogos dizem que uma pessoa sem a intenção de fazer isso, ou seja, sendo introvertido ali, mais tímido, ao longo da vida dela, ela vai influenciar cerca de 10 mil pessoas. E aí, a pergunta é, claro, durante toda a vida dela, hoje nós estamos vivendo tranquilamente até os 80 anos. Então vamos supor que uma pessoa de 40 anos, ela já tem, é uma suposição, uma matemática aqui feita de uma maneira bem grotesca, tá, gente? Porque nós não estamos fazendo aqui o cálculo certo, mas vamos supor que ela tenha influenciado 5 mil pessoas até agora. A pergunta é, influenciou pra quê? Influenciou no quê? Então, essa é a indagação que a gente tem que deixar ecoando aqui nos ouvidos das pessoas. Você pode ser um líder, você pode influenciar as pessoas. A minha pergunta é, no que você tem feito? Porque influenciado você tem. Então, isso é uma pergunta interessante, por quê? Porque aí as pessoas vão ter mais ânimos de serem transformadas, para que elas entendam que a transformação delas vai influenciar as pessoas para o caminho correto, para aquilo que elas querem, né? E aí tem até uma pergunta aqui que eu grifei. Você imagina até onde pode chegar a influência positiva de pessoas que decidem fazer isso?
Quantas pessoas a gente pode exercer se a gente decidir ser uma influência nessa sociedade? E para onde nós vamos influenciar essas pessoas? Gente, se você for uma pessoa que tem excelentes resultados no seu trabalho, que trabalha com dedicação afinco, não reclama, faz a sua parte, é bom, ajuda os outros, tem um bom casamento, o seu marido te trata bem, os seus filhos te tratam bem, cara, todo mundo vai perguntar, mano, mas como? De onde vem isso? E é a hora de falar, Jesus, é seguir a palavra de Deus, a Bíblia traz resultados. Gente, eu aprendi uma coisa com a minha mãe, isso é muito forte. Se você seguir os princípios de Deus, independente se você acredita em Deus, vai dar certo. Vai dar certo se você seguir os princípios. Hoje nós vemos coaches e pessoas ensinando a palavra de Deus para que as pessoas tenham resultado. Por quê? Porque funciona. Gente, Deus é o ser mais sábio de tudo que existe. Ele criou tudo. Ele não é uma criatura, nós somos criatura. Ele não tem essa limitação. Ele está além do nosso alcance entender Deus. Agora ele foi lá e escreveu coisas sobre como vivermos de forma plena, como agradar o coração dele, como ter resultados, está lá na palavra dele. E hoje o mundo tem obtido mais resultado por ler a Bíblia do que nós que dizemos acreditar. Então, quando nós estamos ministrando esse curso no ambiente de igreja, cara, isso precisa vir rasgando o coração das pessoas, tá? E isso vai gerar duas coisas. Primeiro, um desejo maior de fazer o curso, né? E uma segunda coisa que vai gerar questionamento, vai gerar isso, poxa vida, o que eu tô fazendo até hoje, né? Onde eu tava que eu não acordei para isso? Então, essa parte da liderança, a gente vai usar ela de uma forma sutil, né? A gente não precisa ser tão, assim, rasgando na aula de apresentação, mas a gente precisa falar de um jeito que a gente reforce ela nas outras lições. Então a gente vai bater nesse martelo até o fim, para que as pessoas sempre tenham o desejo de mudar, para que elas comecem mesmo a fazer diferença, tá? Quem tem filhos é muito bom, porque as crianças são reflexos, as crianças são isso. Então você vai usando elas de exemplo, né? Ah, eu não emito liderança na vida de ninguém, porque eu sou uma dona de casa. Poxa vida, você não tem vizinho, não? Você mora sozinho? Ah, eu sou uma senhora, eu moro sozinho. Poxa, e você não vai na igreja? Você tá aqui fazendo o quê? Você acabou de influenciar pessoas com a sua fala. Então a gente sempre vai ter como bater nesse martelo usando algum exemplo, usando alguma circunstância, tá bom? Então essa é uma parte muito importante. A gente tem que ler e reler aqui tudo que está escrito aqui, apresentar isso para os alunos e gerar um entendimento de que eles são liderança e de que se eles fizerem isso de forma correta, a gente pode mudar o mundo, cara. A gente pode mudar o mundo. Só que qual que é a grande questão de mudar o mundo? Tem que começar com você. Tem que começar com você. Você pode mudar o mundo. Com certeza. O problema é que tem que começar com você. Por isso que nós muitas vezes não estamos mudando o mundo, não estamos mudando todas as áreas onde a gente tem habitado, tá bom? E aí a gente reforça aqui, né, algumas coisas sobre essa liderança. Uma frase também muito importante que eu gosto de destacar é que essa influência, gente, ela tem mais a ver com a nossa disposição do que com os nossos cargos, com a nossa posição. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, vou dar um exemplo clássico aqui. Se eu não sou o chefe da equipe, como é que eu vou influenciar a equipe a trabalhar como se fosse para o Senhor, a ter dedicação e tal? Não tem como. Isso é uma mentira, né? Você não precisa ser o líder, você só precisa ser um exemplo. Você só precisa influenciar positivamente. Vou te dar um exemplo, tá? Se você chega atrasado todo dia no seu trabalho, e você não é punido, você está influenciando as pessoas a fazer algo errado, que é chegar atrasado, né? E aí isso vai desencadear uma série de coisas. Mas o exemplo contrário, ele também funciona. Se você chega um pouquinho mais cedo na empresa, né? Sempre chega lá, organiza suas coisas, né? Você já orou na sua casa, você já entregou o seu dia, mas você chega lá, Senhor, agora eu estou aqui no meu trabalho, Senhor, abençoa o nosso dia, que a gente possa mesmo honrar o seu nome. Eu consagro o trabalho das minhas mãos ao Senhor. Você faz essa oração baixo, mas de voz audível ali, né, um tom razoável, as pessoas elas vão perceber isso. No começo, às vezes, elas vão vir contra. Seta, né? Vai vir tentando ali te atentar, porque elas duvidam daquilo, aquilo incomoda a alma delas, saber que alguém tem paz. Para algumas pessoas isso é assustador, mas com o tempo, só de você fazer isso, você imagina a diferença que você pode causar na vida de alguém? Gente, a gente tem um poder gigante nas nossas mãos, mas a gente precisa saber administrar bem. Eu digo a gente porque eu também tenho, às vezes eu não entendo o quanto a gente influencia as pessoas. Então essa é uma parte muito importante, mostrar de fato qual é a liderança que nós estamos buscando aqui.
tá? A liderança de influência, ela não elimina a liderança de poder. Você que também, né, tem uma liderança de poder, você também se inclui aqui, e o que a gente quer é que você use as duas, que você já tenha de poder, você já é bom nisso, mas que agora você faça a de influência, tá bom? Agora eu vou abrir um parênteses aqui que é muito importante para você. Quando você estiver encontrando com os seus alunos pela primeira vez, por mais que às vezes você não tenha a habilidade de liderança, você não está tendo autoridade sobre seus alunos. Quando você lê aqui a parte da liderança, você vai entender melhor o que eu estou falando. Você só tem uma liderança de poder sobre eles, né? Por mais que eles possam ser influenciados por você e por como você vai apresentar o curso, você ainda não tem a confiança deles, né? Eles ainda, você influencia eles, mas não com aquela permissão que eles podem te dar. Então, você precisa entender isso e precisa conquistar a liderança de influência sobre a vida deles. Porque tem gente que lê isso aqui e já chega pensando, não, eu vou influenciar a galera e tal, e aí as pessoas não correspondem à influência dela, ela vai ficando meio chateada, meio magoada, isso já aconteceu comigo também. Tá? Então a gente precisa entender que a princípio nós estamos emitindo uma liderança de poder e nós precisamos caminhar para levar eles para essa liderança de influência, tá bom? Então não deixe de ler isso aqui, tá? Essa parte é muito importante, principalmente porque nós vamos ter que apresentar ela. Deus abençoe você e eu espero que você seja um influente poderoso em todos os lugares que você for. Deus te abençoe, até a próxima.